Olá, graça e paz, seja bem-vindo a Um Minuto de Apologética. Muitas pessoas têm me perguntado como saber se dado grupo religioso é ou não uma seita. Quais são as características de uma seita? Muito bem, nós temos em sociologia o que nós chamamos de tipo ideal. O tipo ideal é um experimento mental e conceitual para identificar certo grupo religioso. É reunido algumas características que dotam esse grupo religioso de uma certa identidade. Por exemplo, qual é o tipo ideal do capitalista e do comunista? Então você reúne algumas características que vai diferenciar um do outro. A mesma coisa acontece na religião. As seitas, elas têm características diferenciadas da igreja. Eu quero trazer para você aqui algumas dessas características. A primeira característica de uma seita é que eles são exclusivistas, ou seja, a seita acredita que ele é o único grupo religioso que Deus está usando na face da terra. De algum modo, Deus levantou este grupo para trazer verdades que estavam ocultas ou que foram renegadas pelas demais igrejas. Então, o exclusivismo religioso é a primeira característica de uma seita. Se algum grupo disser que só eles possuem o pacote completo da verdade, outras igrejas estão a caminho da verdade, saiba que você está diante de uma possível seita. Uma outra característica também é a salvação não apenas pela graça através da fé, mas também pelas obras. Muitas seitas acreditam que você precisa pertencer à sua religião, por exemplo, como as Testemunhas de Jeová, para encontrar a salvação. Outras acreditam que você precisa cumprir as regras da igreja, as normas da igreja, para encontrar a salvação, por exemplo, como os mormons. Outras acreditam que o batismo salva, como a Igreja Católica. Os espíritas acreditam que a penitência, as boas obras também traz salvação. Então as seitas sempre vão misturar a salvação pela fé com a salvação pelas obras, talvez se não, até mesmo ficando apenas com a salvação pelas obras. Uma outra característica da seita é que ela tem um outro Jesus. O Jesus da seita nunca é o mesmo Jesus da Bíblia. O Jesus da seita pode ser um anjo criado por Deus, como nas Testemunhas de Jeová, um espírito evoluído, como nos espíritas, um grande profeta, como no islamismo, uma pessoa boa, com boa índole, como no próprio judaísmo. Enfim, as seitas sempre vão ter uma diferenciação do Jesus da Bíblia com o Jesus que elas criaram. Outra característica das seitas é que eles possuem livros sagrados além da Bíblia Sagrada. A Bíblia não basta para as seitas, elas precisam de uma outra autoridade escriturística. Por exemplo, os mormons têm um livro de Mórmon, os islâmicos têm o Alcorão, os adventistas têm um livro que eles consideram inspirados da sua profetisa, a Igreja Católica tem as bulas papais, os livros apócrifos que estão em pé de igualdade, senão até mesmo superior à Bíblia Sagrada. Uma outra característica das seitas é que eles distorcem doutrinas fundamentais da fé cristã. Por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina do inferno, a doutrina da salvação apenas pela graça de Deus por meio da fé e por aí vai. Então está aí algumas características de seita que você agora sabe e pode usar para identificar alguns grupos religiosos. Eu quero dizer para você que uma seita pode ter todas essas características ou algumas delas, ou pode ter outras que não foram mencionadas aqui, tá bom? Fique com Deus e até o próximo 1 Minuto de Apologética.